Quando Deus fez aliança com Abraão, não pense você que foi com facilidade. Houve uma renúncia, um sacrifício. O primeiro que quando Deus foi fazer aliança com Abraão, ele estava inicialmente desanimado. Porque o tempo passava e a grande promessa não se cumpria. E nesse dia que Deus veio animá-lo, já falamos sobre isso aqui outrora, Deus deu uma ordem a ele que preparasse a oferta. Naquela época era comum apresentar ofertas ao Senhor com animais. E quando foi preparado essa oferta, que ia selar a aliança de Abraão com Deus, diz a palavra que as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão enxortava. O que quer dizer isso? O que Satanás ele menos deseja é que você tenha aliança com Deus. Ele, vamos dizer assim, não se incomoda muito você sendo agraciado com a cura, com a porta aberta, agraciado com alguma bênção na sua família. Mas quando ver uma pessoa que deseja realmente ter uma aliança com Deus, ele se incomoda. Ele se incomoda porque sabe que dessa aliança vem a decadência do seu reino contra aquela vida, contra aquela família e contra os projetos que tem contra aquela pessoa. Porque uma aliança com Deus não é simplesmente uma palavra que vai dizer assim, a Maria, o João, o Benedito tem uma aliança com Deus. Não, do mundo sobrenatural, espiritual, é algo muito forte, que através dessa aliança, como lemos ontem, o benefício se estende por toda a sua família, e se estendendo por toda a sua família, Satanás acaba perdendo a legalidade sobre aquela família, sobre aquele lar. E isso aconteceu com Abraão. As aves de rapina representam Satanás, representa as situações que o inimigo estava querendo causar para impedir aquela aliança com Deus. Se existe uma pessoa que não quer que você tenha uma aliança com Deus, é Satanás. Porque sabe que o seu projeto, sabe que o projeto que quem tem contra você será esmiuçado, será destruído, aniquilado. Porque uma pessoa com aliança com Deus se torna forte. Quando uma empresa faz uma aliança com outra empresa, uma aliança bem sucedida, a empresa se torna uma empresa forte. Quando um reino faz aliança com outro reino, se torna um reino mais forte. E quando a pessoa ela faz uma aliança com Deus, ela se torna uma pessoa mais forte. Ela não é destruída e fracassada. Ela não é mais uma pessoa deprimida. Ela não é mais uma pessoa com pouca fé. Não é uma pessoa insegura. Porque quem sustenta aquele que tem a aliança com Deus é o próprio Deus. E para ler aqui mediante a palavra, no livro de Gênesis, né? Já lemos sobre isso. Diz assim, Gênesis 15. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim tua posteridade.
ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele estava desanimado, Deus animou. E diz mais ainda a palavra, no versículo 9. Diz assim: respondeu-lhe, ele fez uma pergunta a Deus e Deus respondeu a ele: tomem uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs em ordem as metades, umas de frente das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão enxotava. As aves de rapina queriam comer o sacrifício, a oferta que Abraão estava oferecendo a Deus. Mas as aves de rapina estavam ali com o propósito de tentar impedir aquela aliança ser selada, confirmada. Satanás, ele quer projetar também que você não consiga, por exemplo, firmar essa aliança com Deus. Nessa quinta-feira estarei no monte orando, um horário assim que muitos vão esquecer. Se fosse você, colocava para despertar e entrasse em oração comigo. Se puder me acompanhar, me acompanhe em oração, mas se não, você vai da sua casa, onde você estiver, você vai despertar o seu celular, colocar para despertar, e você vai fazer com Deus aliança. Não vai deixar as aves de rapina atrapalhar a sua aliança com Deus. Você não pode deixar ninguém. E quem seriam as aves de rapina? São pessoas. Às vezes Satanás não vai vir diretamente, mas vai usar pessoas para impedir você ter essa aliança com Deus. Como te falei, o maior projeto dele é que você não esteja perto de Deus, porque uma vez você não estando perto de Deus, ele consegue ter liberdade para fazer o que quer na sua vida. Aí você fala assim, mas o senhor está falando muito sobre Satanás, porque ele existe. As pessoas acham que não existe, mas existe sim. Dominam pessoas, faz o estrago que faz essa situação que está tendo ultimamente aí, querendo zombar de Deus aí nessa festa satânica, na verdade, que é o carnaval. Ele existe, está presente, ele quer fazer a pessoa distanciar cada vez mais de Deus. Sabe que não deixa você ler a palavra? Satanás não deixa você orar. Existe um espírito que anda sobre os ares, que causa o desânimo. Qualquer hora eu vou falar sobre o mundo espiritual para você. Os principados, os potestades, dominadores, existem eles. Existem. Satanás anda ao nosso derredor, rugindo como leão. Está escrito na palavra. Então, ele também, da mesma forma, ele deseja que você venha ser uma pessoa fria, fraca e sem aliança com Deus. Quando veio as aves de rapinas ali, Abraão enxotava, expulsava de perto, expulsava as aves ali, porque ele queria impedir aquela aliança ser confirmada, selada. E diz assim mais a palavra. Olha só, bem no versículo 17. E sucedeu, depois você lê com mais calma, tá? E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dessa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E diz mais um pouco mais as limitações do rio, como seria a descendência de Abraão ali. Deus começou a mostrar para ele o que ia fazer com ele. E olha que Abraão não tinha filho até o presente momento, mas se cumpriu, se tornou o pai da fé. Filhos e filhos nascem de Abraão até hoje, porque são filhos espirituais. Fora o povo de Israel, o que tem de filhos espirituais, que Abraão é o pai da fé, espalhado pelo mundo. Mas porque Abraão não deixou nada impedir a aliança com Deus dele ser firmada. As aves de rapinas
não conseguiram impedir Abraão de ter aliança com Deus. Você também não pode impedir. Você não pode, melhor dizendo, deixar que Satanás impeça você. Desculpa a palavra. Você não pode deixar que Satanás venha travar você. Toma atitude. E aquela bênção que estava sobre Abraão se estendeu. Um pouco para frente, quando Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, por causa do amor que Abraão tinha por Ló, Deus poupou a Ló e as suas filhas. A esposa dele não, porque olhou para trás. Mas ele intercedeu por aquela nação. Mas Deus estava decidido destruir. Mas por causa da aliança que tinha Deus com Abraão, não condenou também a Ló e as suas filhas. Deus enviou anjos para salvar a família de Ló. Mas disse, só não olhe para trás. A esposa de Ló, infelizmente, olhou, virou estátua de sal. Mas a intercessão de Abraão chegou até Deus e poupou a vida de Ló. Então, quando a pessoa tem essa comunhão com Deus e intercede pelos seus, o Senhor atenta para a sua oração, para o seu clamor. O Senhor se faz presente na vida daquele que tem aliança. Aliança é como um exemplo, não tem como não tocar nesse assunto. Um casamento para ir crescer, para dar certo, depende do um do outro. Não adianta só o esposo fazer e a esposa não fazer. E só a esposa fazer e o esposo não fazer. Tem que andar conforme uma carne só, para dar certo. E a aliança com Deus é semelhante. Nós fazemos a nossa parte em obedecer, e Ele faz a parte dele em cumprir a palavra dele em nossa vida. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. Ela é eficaz, é verdadeira. A palavra é fiel e justo para aqueles que têm aliança com Ele. Então está chegando um momento, a oportunidade sua de fazer essa aliança com Deus. A aliança com Deus é independente de ministério. A aliança com Deus é independente do seu líder religioso, espiritual. A aliança com Deus é você e Deus. Tem pessoas, por exemplo, que têm aliança com Deus e tem pastores que não têm. Mas o senhor está dizendo isso, o senhor está sendo muito pesado. Não. É a realidade. Não é um cargo que diz que a pessoa tem uma aliança com Deus ou não. Vamos pegar um exemplo aqui, mudando um pouco de Abraão para Pedro. Pedro que andava com Jesus. Pedro andava com Jesus, viu os sinais, as maravilhas, mas ele não tinha uma aliança com Deus. Ele veio ter uma aliança com Deus depois da morte de Cristo. Jesus repreendeu a Pedro várias vezes, arrede de Satanás. E Pedro ali constantemente perto de Jesus, fisicamente, mas não tinha encontro com Deus, não tinha uma aliança com Deus. E Jesus disse, Pedro, ainda essa noite me negarás 3 vezes. Ele andava com Jesus. Viu os paralíticos andar, cego enxergar, as palavras estavam ali, mas Pedro ainda não tinha uma aliança com Deus. E foi dito e feito. Ele negou a Cristo 3 vezes na noite da traição. Não conheço não. E o galo cantou. Mas quando Jesus ressuscitou, chamou os discípulos, falou, olha, chame os discípulos e a Pedro. Fez questão de citar o nome de Pedro. E Pedro, daquele dia em diante, que recebeu a misericórdia de Deus, sabendo que tinha falhado, negado a Cristo, sabendo que não estava, reconhecendo que não estava preparado espiritualmente, daquele dia em diante se tornou um dos maiores apóstolos de Cristo, discípulos de Cristo, que em uma pregação
houve mais de 3.000 convertidos. E ele se tornou diferente depois que teve uma aliança com Deus. Se eu for pegar exemplos de antes e após, cada um dos heróis da fé, dos personagens bíblicos que tiveram aliança com Deus, você vai ver a diferença em cada um deles. Todos eles fizeram a diferença e você vai fazer a diferença também. Você vai firmar com Deus essa aliança perpétua. E essa aliança vai refletir na sua família, vai refletir no seu trabalho, vai refletir no seu casamento, vai refletir no seu dia a dia, vai refletir na sua vida espiritual, vai refletir aonde você quer que você andar. As pessoas vão ter que olhar e vão ter que reconhecer que é um Deus na sua vida. Aí você pergunta assim: mas o que eu preciso para ter essa aliança com Deus? Um coração disposto a mudar. Mas mudar em quê? Aí é você e Deus. Você vai perguntar para Ele: Senhor, o que é que o Senhor deseja que eu venha a ser mudado? Ele vai mostrar o seu coração. O primeiro passo é firmar com Deus a aliança. Não tem mudança radical, não. Toda mudança radical é sem estrutura, é mentirosa. É mentirosa, tá? A mudança, ela começa devagarinho, dia após dia, momento após momento. Essa mudança vai acontecer a partir de agora. Amanhã eu vou orar com você, mas amanhã voltaremos a falar sobre isso. E na quinta-feira, agora, se você puder me acompanhar nessa oração, eu vou te mandar um link aonde eu vou estar realizando essa live. E eu quero você me acompanhando em cima do monte, 10 para meia-noite, quinta para sexta, tá? Pai querido e Deus amado, assim como Abraão não deixou as aves de rapinas atrapalhar a aliança que ia fazer com o Senhor, não deixa essa pessoa se entregar a situações que vão tentar de toda forma impedir que essa pessoa tenha uma aliança com o Senhor. Que essa pessoa venha despertar, Senhor. Despertar, meu Pai, para o mundo espiritual, porque o mundo espiritual existe. Enquanto, meu Deus, estamos orando aqui, nesse exato momento, uma multidão de anjos está ao nosso redor. Como também, meu Deus, uma multidão de legiões de demônios está ao nosso derredor, querendo destruir, frustrar, destruir os projetos que temos com o Senhor. Então desperta essa pessoa para o mundo espiritual e faça essa pessoa querer ter uma aliança completa e verdadeira com o Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Fique na paz. Prepare o teu coração para essa quinta-feira. Faça por você, não por mim. E você não